Especialistas orientam para viver melhor. Vida saudável. Gente, imagine essa situação. Você tem sintomas que evidenciam que você não está bem. Aí o que você faz? Vai ao médico, gasta tempo, dinheiro com exames e o doutor não consegue constatar absolutamente nada. Mas os sintomas continuam te atingindo, o que é pior, né? Incomodando. E o que fazer então nesses momentos? Nós vamos falar hoje sobre as doenças psicossomáticas, que são originadas do desequilíbrio emocional. O nosso convidado é o Dr. Cláudio Duarte, médico psiquiatra e coordenador da Unidade de Dependência Química do Hospital Santa Mônica, referência em tratamentos de saúde mental. Doutor, boa tarde, seja bem-vindo ao programa Viver é Melhor. O que é doença psicossomática? São os quadros onde existe uma inter-relação entre algum sintoma de aspecto, vamos dizer, físico no corpo de alguém, né, manifestado ali como algo não de natureza psicológica, mas que é afetado e afeta as questões psicológicas, mentais, psíquicas de alguém. Então, toda vez que nós temos um quadro onde a causa ou agravamento de um sintoma no corpo físico ocorre em decorrência de alguma alteração ou de algum sofrimento ou de algum estresse psíquico, emocional, mental, e nós dizemos que essa condição é psicossomática. E é uma via de mão dupla, né? Obviamente, quando alguém tem algum quadro de estresse por qualquer doença ou qualquer dor, vai ter um sofrimento psíquico, e esse sofrimento psíquico pode tender a agravar determinadas condições físicas. Agora, quais as doenças relacionadas ao estado emocional, doutor? Por exemplo, talvez a mais conhecida, a mais clássica, a mais fácil de entender isso, seja, por exemplo, a enxaqueca, né? A dor de cabeça com um padrão específico que ocorre em determinadas pessoas, bastante comum, aliás. Se a pessoa tem crises de enxaqueca que podem ser desencadeadas quando a pessoa está passando por um estresse emocional. Então, pessoas deprimidas, por exemplo, vão ter muito mais chance de terem crises de enxaqueca. Ao mesmo tempo em que, ao ter a doença enxaqueca e ela agravar-se, a pessoa tiver uma situação de crises muito frequentes, obviamente vai afetar, né, o seu psiquismo. Então, por isso que eu digo também que é uma relação de mão dupla, tá? Outras doenças assim, fibromialgia, vários transtornos, por exemplo, gástricos, têm uma condição e uma inter-relação importante com o psiquismo de alguém, e ocorre que muita gente às vezes tem um órgão-alvo, vamos dizer assim. Tem cada um de nós, às vezes, temos ali uma fragilidade, né, com alguma parte do nosso corpo, né? Eu, por exemplo, se estou muito estressado, o que vai doer em mim é o estômago. Eu fico com uma queimação, eu fico com uma digestão ruim. Outras pessoas vão ter dor de cabeça, outras pessoas vão ter lombalgias, outras pessoas vão ter várias outras condições que de alguma forma podem ser, em maior ou menor grau, afetadas pela condição emocional psíquica de alguém. As doenças psicossomáticas, doutor, foram agravadas pela pandemia da Covid-19? Sintomas foram confundidos? Sim, isso acontece, né? E eu tenho visto com bastante frequência, enfim, nesses últimos 1 ano e pouquinho, né, de tempo que a gente está vivendo sobre essa situação grave e complicada mundial. Então é comum que, por exemplo, pessoas que tenham um quadro de asma, essa também é uma doença que, embora óbvio tenha lá a sua fisiopatologia, tem o seu mecanismo de ação, tem a sua explicação do porquê acontece, né? Não é dizer que quem tem asma tem um quadro psicológico, a asma é psicológico, não podemos pensar nesses reducionismos, mas é claro que uma pessoa que sofre de uma doença
pulmonar, de um quadro, né, realmente característico e com implicações físicas, com alterações físicas no pulmão de alguém que tem asma, isso não quer dizer que não tenha uma influência do emocional. Então, alguém pode sim ter agravado as suas crises de asma quando está passando por uma situação emocional que de algum jeito possa contribuir para a piora desse quadro de asma, tá? E manifestar um quadro de ansiedade com uma hiperpneia, né, com um aumento da respiração, com a respiração mais curta, mais ofegante, que não necessariamente é uma crise de broncoespasmo da asma, mas que pode fazer com que a pessoa se confunda e fique ali num momento de muito sofrimento, de muita sensação de não saber o que está acontecendo consigo. A gente tenta, obviamente, buscar e descartar e manejar, né, e gerenciar as causas realmente físicas, palpáveis, possíveis de haver uma intervenção médica para aquela causa, para a parte física do problema, sem deixar de dar atenção para a parte psíquica, emocional do quadro daquela doença. Por exemplo, nesse exemplo que eu falei da falta de ar, é uma situação típica em que a gente deve proceder desta forma para poder diferenciar, né, uma situação como essa. Uma falta de ar é Covid, uma falta de ar é um broncoespasmo do asmático, ou uma falta de ar é uma crise de pânico em alguém que está com medo de ter Covid, que tem asma e pode até estar ali tudo bem da asma ou não tão mal da asma, mas sentindo uma falta de ar por questões psíquicas, né? Tudo isso requer avaliação objetiva de um profissional, né? E às vezes até de mais de um profissional, né? Alguém vai precisar, é interessante que um pneumologista um clínico possa descartar a causa física e aí um profissional da saúde mental, um psiquiatra, um psicólogo, cuidar da parte emocional, dado que já foi abordado a parte física deste quadro. Certo, doutor. Quais comportamentos ajudam na prevenção? Não é uma pergunta simples, né? Não existe aqui uma meia dúzia de itens que eu vou poder citar e que vai falar que são a prevenção de todas as doenças psicossomáticas. Eu posso dizer de forma generalista que alguém que cuida de um estilo de vida saudável, que pratique atividade física de forma regular, que evite sedentarismo, que se alimente de forma adequada, né, de acordo eventualmente com alguma necessidade especial de algumas pessoas. Se você já tem uma condição conhecida psicossomática, por exemplo, eu tenho uma tendência a ter aqui uma gastrite. Gastrite piora quando eu estou desequilibrado ou fora do meu normal, ou fora do meu bem-estar emocional. Eu vou tanto procurar, né, as orientações que o médico clínico me dá ali em relação à minha gastrite, eventualmente a medicação, eventualmente, né, exames, eventualmente a alimentação adequada, como eu vou buscar, né, me manter equilibrado emocionalmente. Se preciso, vou fazer uma terapia, se preciso, vou tratar uma condição depressiva ou ansiosa que eu tenha, para que justamente a minha gastrite, que é sensível às questões psíquicas, não se agrave e ao mesmo tempo não agrave também o meu estado emocional, porque é muito ruim viver ali com queimação, com dor no estômago e assim por diante. Então, tentando dar um exemplo prático, né? Essa pessoa, para prevenir isso, tem que buscar a saúde global, a saúde geral e um bem-estar emocional, uma boa qualidade de vida, tá? Certo. Gente, nós estamos conversando com o Dr. Cláudio Duarte. Ele é médico psiquiatra. Estamos falando sobre as doenças psicossomáticas, ok? Agora, de que forma, então, ocorre o tratamento, doutor? E quando é necessária a intervenção medicamentosa? Então, a primeira coisa é fazer um correto diagnóstico. Então, tem um cuidado muito importante de não diminuir, né, a importância dessas situações com aquele chavão de é tudo psicológico. Então, vamos dizer, por exemplo, síndrome do cólon irritável. O que é isso? Né? São pessoas que têm alterações gastrointestinais, como diarreia, obstipação, né? Tanto prende o intestino quanto solta o intestino, dores, cólicas abdominais, né? E toda uma alteração de uma digestão ruim,
ruim, de um funcionamento ruim do intestino e descartado todas as demais possíveis causas, né, de outras doenças que possam ser a causa dessa dor, resta o diagnóstico diferencial e de exclusão de uma síndrome do colo irritável. Bom, como é que você vai abordar essa síndrome do colo irritável? De acordo com o tratamento preconizado para ela. Então, existem determinados remédios que são reguladores do hábito intestinal, existe uma dieta específica, melhor, moldada para cada paciente para evitar as crises de cólon irritável, essas alterações do funcionamento intestinal, e vai existir eventualmente a necessidade de um tratamento específico da condição mental, psíquica, que agrava esse quadro. Então, um paciente que tem cólon irritável, é muito comum que ele tenha também um transtorno de ansiedade generalizada, e aí você vai ter que tratar a parte psiquiátrica que afeta essa condição psicossomática do cólon irritável da forma como tem que ser tratado um transtorno de ansiedade generalizada. Vai usar determinados remédios antidepressivos, determinados remédios ansiolíticos, vai fazer a terapia indicada X, Y ou Z, orientação, aí a cada pessoa e cada profissional vai orientar uma psicoterapia específica, pronto. E aí você está ao mesmo tempo cuidando da parte física da doença e da parte eventualmente psíquica que requeira um tratamento medicamentoso. Mas então todo mundo que tem uma doença psicossomática vai ter também um diagnóstico psiquiátrico e vai ter que fazer um tratamento com medicamento psiquiátrico? Não, mas por ser comum, é importante que esta parte, eventualmente, quando existe essa condição comórbida, né, de comorbidade, ela seja igualmente cuidada. Agora, quais os profissionais que devem ser procurados nesses casos, doutor? Em primeiro lugar, a depender do tipo de sintoma. Então, puxa, eu tenho dores de cabeça, eu vou procurar um neurologista. E a partir daí, esse neurologista pode fazer ele mesmo o tratamento e dar toda a orientação, ou ele pode achar que ele precisa, além de dar orientação específica do tratamento medicamentoso e das demais orientações para o quadro de enxaqueca, ele pode achar que a condição psíquica, emocional daquela pessoa é tão influente no quadro da enxaqueca que ele encaminha também para um psiquiatra ou para um psicólogo. Existe profissionais que trabalham com o que a gente chama de medicina integrativa, né, que são profissionais que buscam ver esses pacientes de uma maneira global, de uma maneira mais integral, de uma maneira mais completa, vamos dizer, interligada, né? Mas isso são raros as pessoas com essa formação e, obviamente, não pode depender apenas da busca desse tipo de profissional para tratar todos os pacientes que têm condição psicossomática, porque, puxa, são altamente prevalentes, são altamente comuns na população. Então, eu acredito que qualquer médico deveria conhecer, né, as condições psicossomáticas, e acredito que conheçam, ao ponto de conduzir o tratamento ou encaminhar eventualmente para um especialista, lembrando que, obviamente, é muito comum que psiquiatras, né, que, por exemplo, eu tenho uma busca espontânea por questões primariamente psicossomáticas, como eu também tenho como bastante prevalente nos meus pacientes queixas físicas agravadas pela condição psíquica, tá? Então, é preciso, é uma questão dentro da saúde mental, da psiquiatria bastante comum, bastante corriqueira, bastante importante que um psiquiatra reconheça e saiba levar isso em consideração ao tratar um paciente. Está certo. Conversamos com o Dr. Cláudio Duarte, ele é médico psiquiatra e coordenador da Unidade de Dependência Química do Hospital Santa Mônica, que é referência em tratamentos de saúde mental sobre doenças psicossomáticas.